Não é de homens importantes e instruídos que o ministério necessita, nem de eloquentes oradores. Deus convoca homens que desejam entregar-se a Ele, a fim de serem cheios de seu Espírito. A causa de Cristo e a humanidade demandam homens santificados, que se neguem a si mesmos, que sejam capazes de avançar sem o apoio da retaguarda, não temendo as dificuldades. Sejam eles fortes e valentes, aptos para empreendimentos que valham a pena e que façam concerto de sacrifício com Deus. Meu avô tinha fazenda, Manuel Fraga Melo. Era mais conhecido como Manuel Melo, ou Manel Iel. E meu avô era mascate, ele vendia coisas, remédios, etc, coisa e tal. E isso foi lá no interiorzão. E meu avô, pelo relato que a gente tem, pelo comentário que se diz, meu avô batizou em 1930 e alguma coisa. Então minha mãe, quando nasceu, já, se não me falha a memória, meus avós já eram membros da igreja. Então desde essa época para cá, que a gente faz parte da igreja. Em 1966, a gente saiu da roça, lá da zona rural, e fomos morar em Vitória, na Grande Vitória. Meu pai, com as suas dificuldades financeiras, etc, coisa e tal, e desde os 13 para 14 anos que a gente já trabalhava. Eu tenho carteira assinada com 14 anos, então tinha que lutar, não tinha esse negócio de depender das ajudas financeiras de casa. Cada um tinha que se virar. Qual era o meu grande objetivo? Eu já estava fazendo um curso que me dava o direito de poder trabalhar na área de contabilidade. E o meu segundo grau foi feito um curso profissionalizante. Então, eu me preparava para trabalhar nessa direção, em administração e contabilidade. E quando surgiu a oportunidade de fazer o curso de teologia, eu já participava da igreja, eu tinha atividade na igreja, toda a minha juventude, minha adolescência era ligada às coisas da igreja. Lógico, evidente que como adolescente, a gente acaba fazendo alguma coisa que a gente não deveria fazer, porque a gente não é santo, a gente não tem auréola na cabeça. Mas mesmo assim, eu me lembro que o pastor Valdemar Lauer chegava para a gente e dizia o seguinte: olha, se você continuar nessa mesma perspectiva, a situação é que você vai acabar perdendo o céu e perdendo as oportunidades de fazer coisas. Isso foi marcando. E essas decisões e essas orientações do pastor Valdemar Lauer nos levou ao ENA e aqui estamos. A minha vida foi uma vida de um jovem que aceitou o evangelho cedo, né? Aos 16 para 17 anos em Tocantins. Se não fosse o evangelho, em primeiro lugar, o conhecimento da verdade, eu não estaria vivo. O ritmo de vida que eu levava, pelas dificuldades que eu tinha de saúde, pelos hábitos de vida que eu tinha, certamente eu tenho uma certeza, tá? Não estaria vivo. Então, a igreja, ela trouxe muita coisa boa para mim, além do propósito da salvação, né? Me ensinou a ter um estilo de vida saudável. E Deus usou o ministério, entre muitas coisas, para ser um caminho para que eu pudesse encontrar realmente o sentido da existência. Comecei em 86, na Igreja do Planalto, Belo Horizonte, 87, e no final de 87, então, veio esse chamado. Eu não queria conhecer o escritório da Mineira Sul. Vamos imaginar que lá tem algum tipo de secretária lá que eu vou interessar por ela e ela vai interessar por mim. E eu não queria ter essa experiência, né? E assim eu fiz. Eu fiz os acertos diretamente via telefone, via carta. E quando eu fui então para o campo, eu fui para Espera Feliz como sede. Então não tive um contato direto conhecendo a missão. Foi um encontro de um projeto evangelístico, né, nacional. Era um projeto que estava envolvendo, parece que todo o Brasil, a América do Sul, e a missão fazendo os preparativos. E eu então fui. E o que foi marcante para mim conhecendo o escritório?
né, uma secretária que tinha lá de publicações chamada Gladys, né, hoje é minha esposa. Aí eu era secretária de publicações e da loja, do Céus, né? Tinha umas reuniões que eles vinham na associação, né? Aí, né, acho que no mês de fevereiro, eles chamaram os pastores novos, né? Para reunião. Aí lá na associação que a gente se conheceu. Andando lá por dentro da associação, ele me viu lá dentro da associação. A gente foi um namoro meteórico, né? 6 meses, acho que não chegou nem a dar uns 6 meses muito certinho de namoro. Na verdade, até a formatura, novembro, dezembro, aí ele teve que ir para Vitória, né? E eu fiquei. Aí, fevereiro, ele começou a trabalhar lá. E ele ia trabalhar numa conferência. E aí o presidente dele lá chamou e falou assim, olha, tá noiva, né? Então, você casa antes da conferência ou no final da conferência, ou seja, no início do ano ou no fim do ano. E aí, o que a gente escolheu, né? Ser uma casa logo, porque já fica garantido, né? O meu maior desafio foi quando falaram para mim que eu tinha recebido um chamado para ir para o IAEMG ou FAD Minas para ser o primeiro preceptor direto da FAD Minas, onde tinha alunos desde os 25, 30 anos a aluno de 11 anos. Como é que você vai misturar essas gerações no mesmo local? Era complicado. Então esse foi o grande desafio. A igreja não é desafio, mas para mim é bem normal. Por quê? Problema eu vou ter aqui em Andradas. Se eu me mudar para Varginha, como eu passei em Varginha, teve problema. Se eu voltar o meu pensamento lá para Cataguases, cada lugar tem seu problema. Então isso não é, para mim, isso não é muito desafio. Mas trabalhar com uma geração adolescente e jovem juntos, isso foi desafio. Eu toda a vida participei em igreja de colégio. Né? É diferente. Eu ia no culto na sexta-feira à noite, eu não ia no culto no domingo. No domingo eu ia para a quadra, né, para o esporte. Eu ia para o culto sexta-noite. Era totalmente diferente o ambiente. A igreja em colégio, hoje em dia eu não vejo muita tanto, mas a igreja em colégio, a igreja normal lá no distrito, para mim foi um choque. Mas aos poucos a gente vai sentir muita falta. Então é uma adaptação nesse processo aí. Então não foi fácil, não foi uma coisa assim que eu tirei de letra, que eu cheguei e já estou aqui. Não, foi um processo, um aprendizado. Você sai do ciclo que você está no distrito, você tem um ciclo assim de amigos, a igreja, você se sente mais acolhida. E aí você vai para o departamento, você fica muito sozinha, né? O marido viaja muito, quer dizer, o dia inteiro no departamento, final de semana viajando direto, né? As esposas passaram do departamento, a gente se unia, né? Foi bom, assim, teve um lado assim que foi que é desafio, fica muito sozinha, mas teve um lado também que preencheu com as outras que a gente, na época a gente se juntou, né? Então a gente fazia junta panela. Na época era André do pastor Judson, era a Gisele muito divertida. A gente ia pro shopping de vez em quando. Então isso aí ia preenchendo, né? Algumas coisas no ministério, tá? Eu enfrentei dificuldades comigo mesmo, né? Dificuldades assim, com o lado emocional, temperamento, a falta de experiência, a vontade em querer definir algumas coisas. Isso trouxe assim, por um lado trouxe algumas complicações, né? Mas por outro lado também me trouxe assim algumas alegrias, tá? Em alguns momentos foram tensos, que eu tive que enfrentar algumas dificuldades, no sentido assim de que algumas coisas precisavam ser pontuadas, definidas na igreja, tá? Em algum momento eu tive que me sacrificar, e quando eu digo sacrificar, arriscando realmente algumas coisas na vida, e quando eu digo na vida, no ministério, mas depois eu vi assim a maneira como que Deus me ajudou a superar algumas dificuldades
e a resolver algumas dificuldades que eu jamais esperava que elas seriam resolvidas, né? Então eu vejo assim que Deus esteve por detrás, né? A ação do Espírito Santo esteve por detrás, me ajudando a definir algumas coisas que quando eu olho hoje para trás eu disse assim, não foi o Jorge que passou por esse período, não foi esse elemento humano que conseguiu conquistar esses desafios que o ministério exigiu. Então eu vejo assim que Deus esteve presente. Trabalhar com uma geração adolescente e jovem juntos, isso aí me marcou muito. Amei ter feito isso. Porque é o seguinte, você trabalhar com jovem é a melhor coisa que existe. Você se sente realizado quando você pode influenciar esses meninos para eles saírem da vida que eles estavam tendo para uma vida melhor. Ontem eu estava fazendo um casamento e alguém veio falar comigo. Lembra de mim? Falei, lógico que eu lembro de você. Era o Isaac. Quem é o Isaac? O Isaac me deu bastante problemas. Hoje ele é um obreiro da Casa Explicadora. Então a gente fica realizado, a gente se sente realizado por aquilo que fez. Quando eu olho o ministério e eu miro a palavra de Deus, eu digo, Senhor, o Senhor tem que salvar, né? Então, assim como o Senhor está salvando a mim, tá? Ajude para que eu possa salvar, tá? Ser um instrumento de salvação, não é que eu vou salvar alguém, né? Mas um instrumento de salvação, tá? Então esse é o sentido do ministério. E o ministério para mim ele tem sentido quando eu vejo manifestações do Espírito Santo na vida da igreja, quando eu vejo corações experimentando transformações de vida. Eu aprendi durante esse período que eu estou no ministério que quanto mais tempo a gente faz, mais tempo a gente cria raízes. E quando você cria raízes, você forma amizades muito boas. Mas quando você cria raízes, você vai selecionando pessoas que você pode conversar. Lógico, evidente, não assuntos administrativos da igreja, mas que você se sente um carinho muito grande. E esse período que eu passei mais de 5 anos nos distritos me fez ver isso. E quando a gente saiu de Cataguases, teve isso. Teve isso. Eu me emociono até hoje, do dia. Eu tenho uma facilidade muito grande de me relacionar com as pessoas. Eu estou aqui em Andradas esses 5 anos. Grandes amigos. Tem uma meninada aí que está tão feliz que a gente vai ficar por aqui. Lógico, evidente, você não consegue agradar todo mundo, mas a alegria do ministério, ela precisa ser manifestada. E eu procuro passar sempre para os líderes da igreja que eles são os líderes e que a gente está aqui para somar. E isso faz com que a gente consegue manter esses vínculos. Hoje, tem uma série de pessoas que ligam para mim, passa por aqui, não dá para passar. A gente sabe que não dá, mas o vínculo ficou. E nesse dia que eu falei especificamente lá da despedida lá, foi muito emocionante. Eu me lembro que os levitas, eles trabalhavam até os 50 anos. Eles tinham responsabilidade até os 50 anos. Depois eles iam fazer os negócios deles. Eu não sei o que eu vou fazer, mas até o dia 13 são os negócios do Senhor. Depois Deus vai abrir as portas e a gente vai continuar. Porque acredito eu que a minha tarefa está cumprida no Senhor, para a honra e glória dele.